Em relação aos temas aqui colocados, senhor ministro, o transporte em táxi aéreo, Uber da Força Aérea Brasileira para uma criminosa peruana. É relevante lembrar que até agora não está claro se foi refúgio ou se foi asilo. Encaminhamos pedido de informação, fizemos esta manifestação por várias vezes, mas como Vossa Excelência bem sabe, os conceitos são diversos e até agora não está explicado. Ouso dizer que não está explicado porque não há explicação. Pois houve uma diligência enorme para conceder asilo a uma criminosa. Inclusive, coincidentemente, no dia da sua condenação, estava ali uma aeronave da FAB para transportá-lo. Eu acompanhei o que Vossa Excelência já disse ao Senado da República e as suas manifestações e justificativas não cabem, utilizando exemplos internacionais muito distintos daquilo que aconteceu com o transporte na Nadine Heredia, enquanto Vossa Excelência tem dificuldade de incomodar os ditadores aliados do Lula, como é o caso do Maduro. Com relação específica ao asilo dado à senhora Nadine Heredia, eu queria dizer que não há contradição entre o asilo diplomático e o refúgio. O asilo diplomático é concedido, segundo a convenção, que se chama Convenção de Caracas, é de 1954, ele é concedido no momento em que alguém se sente ameaçado ou pressionado e pede a um governo estrangeiro, em suas instalações diplomáticas, que seja dado o asilo diplomático. O asilo diplomático não é um ato voluntário do país de quem pede e uma decisão autônoma do país asilante. Não precisa examinar nenhuma condição, só ver a condição de urgência. E o que havia nessa ocasião? A senhora Nadine Heredia saiu do Peru com a condição de asilada diplomática, condição essa que se extingue no momento em que chega ao território brasileiro. O asilo diplomático é esse, é o que permite a saída. E o mais importante, nesse caso específico, é o fato de que, em menos de 2 horas, o governo peruano, ao ser notificado que a senhora Nadine Heredia tinha ingressado na Embaixada do Brasil e que pediu asilo, nós consultamos o governo peruano sobre o fornecimento do salvo-conduto necessário e foi imediatamente dado. 2 horas depois do primeiro contato telefônico, estavam os documentos prontos de salvo-conduto para ela e para o seu filho de 14 anos, que estavam na Embaixada do Brasil. E assim saíram. Há também, na Convenção de Caracas, a responsabilidade do Estado asilante no transporte da saída da pessoa do território do país para o território do país asilante. Eu preciso dizer que não há necessidade de visto para um cidadão portador de passaporte e de nacionalidade peruana. Ela entrou no Brasil e, nesse momento, entrou com um pedido de refúgio. O pedido de refúgio, como Vossa Excelência sabe, é submetido, é um direito que a lei brasileira, a legislação de imigração de imigrantes, estabelece. Ao chegar, qualquer estrangeiro pode se declarar perseguido e com necessidade de permanecer no Brasil. Com isso, recebe o status de refugiado, recebe documentação e o caso é submetido depois ao Conselho Nacional de Refugiados, ao CONARE, que vai examinar e determinar se é devido ou não. Isso é um conselho interministerial com a participação de vários ministérios, que está sob a administração direta, vamos dizer, da responsabilidade direta do Ministério da Justiça e que determina sobre todos os refugiados, todas as pessoas que chegam e pedem refúgio, pedem a proteção no Brasil. Há inúmeros casos e todos tratados de acordo com a lei. A nossa legislação permite, portanto, não há nada de ilegal nisso. Ainda com relação na questão da senhora Nadine Heredia, há um processo em curso nos tribunais peruanos. No dia 15, no dia que ela viajou para o Brasil, ela ainda não tinha uma sentença
declaratória de condenação, portanto, ela veio antes disso. A sentença só foi emitida e validada agora no final do mês de abril, ou agora no início de maio, mas, enfim, pelo menos 3 semanas após a chegada da senhora Nadine Heredia. Vossa Excelência disse aqui que, com muita frequência, buscava contato com o governo venezuelano ou com a ditadura de lá, para que chegasse água e para que chegasse luz à embaixada argentina sob custódia do governo brasileiro. Pois bem, senhor ministro, eu quero aqui trazer o relato do Pedro Uruchurtu, que lá estava e falou comigo por WhatsApp quando aconteceu a concessão de asilo à Nadine Heredia, porque ele estava simplesmente indignado com o fato de que eles estavam lá abandonados e há 150 dias sem luz, senhor ministro. 150 dias sem luz desde 23 de novembro de 2024. E Vossa Excelência diz que estavam tratando de garantir luz e acesso ao técnico. Sabe o que disse o Pedro Uruchurtu, senhor ministro? Talvez o senhor não saiba, porque pelo visto as informações não chegam ao senhor no Ministério. Ou talvez a embaixadora Gilvânia Maria de Oliveira não tenha sequer passado perto daquela embaixada. Porque o técnico foi uma única vez consertar o gerador que depois pifou e o ditador não deixava o técnico ir à embaixada. Mais de 150 dias sem luz. E Vossa Excelência vem aqui, diante dos deputados, dizendo que estava trabalhando para garantir luz? Água, senhor ministro. Água. 1.000 litros de água a cada 10 dias. São 100 litros de água por dia para 5 pessoas numa embaixada. Eles usavam água da piscina da embaixada argentina, senhor ministro. Eu disse na tribuna e repito diante de Vossa Excelência, se o senhor tiver uma tartaruga para cuidar, ela foge. Eu preferia estar numa cadeia brasileira do que numa embaixada argentina sob custódia sua, porque lá eu não teria nem água nem luz. Numa cadeia brasileira ainda tem isso. Então, senhor ministro, o senhor vem aqui para dizer que estava cuidando, e mais, não foi informado pelo governo americano da ação que levou, felizmente, o senhor reconhece que encerrou 413 dias de drama daqueles venezuelanos opositores políticos, mas não criminosos, que estavam sob custódia sua, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que o senhor, pelo menos, demonstra aqui uma certa, não vou dizer satisfação, mas pelo menos um certo alívio de que esses 413 dias de drama se passaram. No entanto, a nota de Vossa Excelência do Ministério das Relações Exteriores não faz nenhuma menção à ação americana, parabenizando os americanos pelo que fizeram. Por que não? Se salvar aquelas pessoas que lá estavam, sofrendo dentro de uma embaixada sob sua custódia, que aí, dando o benefício da dúvida, então, talvez aquelas tartarugas realmente estivessem com problemas para serem atendidos, porque o ditador lá é muito duro, mas Vossa Excelência tem dificuldade em condená-lo, e até de tratar, pelo visto, diretamente com ele para resolver esse assunto, por que não congratular o governo americano? E aí entro para outra pergunta, senhor ministro. O senhor, por acaso, tem acesso a Marco Rubio? Ele é secretário de Estado dos Estados Unidos. E fontes da imprensa dizem e publicam que Vossa Excelência até hoje não falou com ele. Eu quero entender quando aconteceu anteriormente de o Brasil não ter um ministro das Relações Exteriores que, já há meses no cargo a sua contraparte está empossada nos Estados Unidos, um dos principais aliados históricos brasileiros. Há quanto tempo o ministro de Estado de Relações Exteriores não consegue falar com o ministro de Estado americano? Ou essa informação não é verdadeira, senhor ministro? Com relação aos exilados venezuelanos na Embaixada da Argentina, eu queria informar a Vossa Excelência que, sem dúvida nenhuma, as circunstâncias foram difíceis, porque todo exílio, 413 dias, não é uma situação simples. Mas o Brasil não deixou em nenhum momento de atender e de procurar. O senhor, Vossa Excelência, disse ter tido contato com um dos integrantes, eram 4 na embaixada, como eu mencionei, um se entregou logo no início e outra saiu antes de que o Brasil tivesse a custódia da embaixada, saiu da embaixada por meios próprios, não sabemos como, e saiu da Venezuela. O importante a dizer é que nós gestionamos
constantemente por todas as condições. Havia um que era uma pessoa idosa já, com condições médicas especiais, um dos refugiados, que precisava de remédios constantes e foram concedidos sempre. Não há nenhuma queixa de falta de medicamento para esse senhor. Eu não tenho o nome dos 4, mas posso lhe garantir que isso foi o que aconteceu. A questão de energia. Quase todas, ou grande parte das residências na Venezuela, em Caracas, tem gerador próprio, como é o caso da Embaixada do Brasil. Há constantes cortes e falta de energia. A energia, não foram 153 dias sem energia, foram 153 dias com gerador elétrico. Inclusive... Não, ele foi quebrado. Ele foi quebrado, foi reparado várias vezes. Não podia entrar mais o técnico, é o relato que nós recebemos. Eu tenho outros relatos e eu tenho informações que garantem que não entrou todos os dias, mas entrou sempre que foi necessário. E depois também nós gestionamos com o governo argentino, porque a responsabilidade do prédio, da embaixada, é argentina, eles que mantêm os custos da Embaixada da Argentina, os custos de empregados, de luz, de água, todos os custos é do governo argentino. Quando houve uma pane definitiva do gerador, nós gestionamos, pedimos, e o governo argentino imediatamente mandou pagar um novo gerador que foi instalado e funcionou. Essa é a informação que nós temos e que eu tenho. O senhor falou que estava sob minha custódia. Não, jamais esteve sob minha custódia. Esteve sob a custódia do Brasil. É o que determina o direito internacional. Independente de quem seja o presidente da República ou quem seja o ministro ou qualquer outra autoridade. É pela legislação, pela Convenção de Viena de Relações Diplomáticas, é o país, é o governo brasileiro. Ministro. E queria finalmente ainda dizer que não temos por que parabenizar o governo americano por este caso. Nós parabenizamos o governo americano por qualquer ato, qualquer gestão, qualquer decisão que seja positiva. Mas nesse caso não, porque nem eles assumiram até hoje a autoria da operação de retirada, se é que houve. O governo venezuelano também não disse nada. Nós só sabemos que os 4 que estavam na residência se apresentaram nos Estados Unidos e foram ao Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, tiveram reuniões e encontros. Mas em nenhum momento nos foi dito, quer pelas autoridades venezuelanas, quer pelas americanas, o que aconteceu, como foram retirados. Ninguém assumiu essa responsabilidade. Eu não posso fazer, portanto, um agradecimento no vazio, sem saber quem foi. De qualquer forma, quem quer que tenha feito essa operação, eu acho que foi um ato de coragem, arriscado, mas eu felicito pelo resultado, porque terminou esse período de 413 dias, dos quais talvez 200, perto de 200, tenham estado sob a nossa responsabilidade. Deve-se lembrar que desde o início, quando eles entraram, a Argentina tinha relações diplomáticas com a Venezuela e pelo menos metade, eu não tenho aqui a data exata, mas foi em agosto do ano passado que nós assumimos a responsabilidade pela embaixada deles em Caracas. Obrigado, metade do tempo, pelo menos, foi de responsabilidade do governo argentino, que tinha também a obrigação de fornecer água, comida, remédios, eletricidade, tudo isso. Eu tenho certeza que eles devem ter fornecido. E imagino que esse senhor que estava retido deve ter informado a Vossa Excelência isso também. Para informar o seu ministro, porque nome de corrupto ele conhece, Nadine Heredia. Mas o nome dos 5 venezuelanos ele disse que não tem. Está aqui, ministro. Magadi Meda, Pedro Nuchurto, Cláudia Macero, Humberto Villalobos e Omar Gonçalves. E houve sim um 6º, Fernando Martínez Motola, doente que depois faleceu. Tá? São esses os 6. O senhor não tinha os nomes. Eu disse, se tiver uma tartaruga sob sua custódia, foge. O senhor não conhece a realidade, o senhor se eximir da responsabilidade, porque é a responsabilidade do Brasil. Quem representa o Brasil fora, senhor ministro? O senhor está eximindo-se da sua própria responsabilidade, da custódia sobre a embaixada argentina. E pior, ainda passando para os argentinos que não têm mais relação diplomática com a Venezuela, a responsabilidade sobre os custos.
Eu só estou sabendo antes dessa história toda, que eu acabei sabendo no detalhe depois do absurdo asilo concedido a uma corrupta como a Nadine Heredia, porque aí me contataram com mais detalhes, eu teria oferecido dinheiro do meu bolso, se fosse possível mandar, porque nem isso está sendo direito lá na Venezuela, e Vossa Excelência está querendo imputar os custos da Argentina para cuidar dos direitos humanos dos brasileiros que lá estão. E vou ler mais aqui, vou falar então exclusivamente da parte da energia elétrica. Em 21 de abril de 2025, foi quando eu recebi essa mensagem, a sede está sem eletricidade há 150 dias, quando cortaram o serviço. É verdade o que o senhor disse, a embaixada dependeu de gerador elétrico de emergência, até que ele se fundiu. Instalou-se um novo que apresentou falhas e não se permitiu que um técnico ingressasse para repará-lo. Então o senhor está contando no mínimo meias verdades aqui, quando não querendo enganar a comissão. Vossa Excelência cometeu o crime de responsabilidade e, pior do que o crime de responsabilidade, tentou lograr essa comissão e enganar o presidente, dizendo que havia sido convocado para uma viagem antecipada que ocorreu só às 10 da noite, quando a audiência era aqui às 14 horas. Mas eu não vou mais render sobre esse assunto, porque claramente Vossa Excelência não vai pedir desculpa, Vossa Excelência não assume o crime cometido e vai ter de pagar por ele, seja via mesa ou seja via Partido Novo, porque nós ingressaremos, se a mesa não tomar atitude, com pedido do seu impeachment. Sobre essa questão da Nadine Heredia, senhor ministro, porque nós precisamos saber o seguinte, há várias versões, o ministro Ricardo Lewandowski também está convocado por mim para vir aqui, disse que a questão foi de saúde. Vossa Excelência nem passou, se passou foi realmente, como se diz, en passant sobre esse caso. O fato é que eu quero saber se ela está realmente aqui cumprindo algum tipo de rotina de exames médicos. Em que hospital ela está? Onde ela está? Aliás, os peruanos querem saber, e me perguntaram várias vezes, se ela está sendo mantida com dinheiro do pagador de impostos brasileiros. Tem algum tipo de auxílio? E o que vai acontecer se o CONARE não reconhecer o refúgio? Tem mais, senhor ministro. O senhor está dizendo, de uma forma muito vaga, que qualquer um que pedir asilo político no Brasil pode entrar e vai receber sua acolhida. Então, por que Vossa Excelência, por meio do Ministério de Relações Exteriores, está ajudando a promover perseguição política a brasileiros que estão fora do país, inclusive o nosso colega deputado federal Eduardo Bolsonaro, que lá está autoexilado, e o Ministério das Relações Exteriores está contribuindo com o STF, pelo que saiu na imprensa ontem, para buscar perseguir não só ele, como outros brasileiros que estão censurados em nosso território e até em território norte-americano. Que dois pesos e duas medidas são isso? Ou para Vossa Excelência só interessa proteger corrupto e bandido, parceiro no crime internacional cometido pelo PT do Lula já durante governos passados com a Odebrecht, e não interessa defender direitos humanos? Porque é esse o recado claro que Vossa Excelência está dando aqui para o povo brasileiro ao se esquivar das respostas e ao não trazer clareza sobre o que vai acontecer no caso da Nadine. Por exemplo, quanto tempo vai levar para essa análise do CONARE? E repito, o que vai acontecer se o CONARE decidir que ela não é refugiada? Eu quero saber também se o irmão da Nadine Heredia por acaso está no Brasil, que também está condenado pelos crimes. Há rumores por aí. Vossa Excelência tem conhecimento disso? Quero adentrar também em um outro assunto, e Vossa Excelência trouxe tantos aqui, e que tem relação com a sua pasta. Recentemente, Ricardo Pitta, que é assessor sênior para hemisfério ocidental do governo americano, esteve no Brasil, e eu gostaria de saber se dele o senhor ouviu, ou o Itamaraty ouviu, alguma preocupação sobre as perseguições políticas que estão acontecendo no Brasil. Também quero saber se é verdadeira a informação que foi veiculada pela imprensa, pelo presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Paulo Bilinski, que o senhor Ricardo Pitta veio aqui não para consultar o governo brasileiro se o PCC e outras organizações criminosas são terroristas. Ele veio aqui, segundo disse Paulo Bilinski, que esteve com esse assessor sênior do governo americano, segundo o deputado Paulo Bilinski, ele veio ao Brasil para informar o Itamaraty, o Ministério da Justiça, que de acordo com a lei americana, estes grupos criminosos brasileiros são considerados organizações terroristas. Porque o que saiu na imprensa, provavelmente por obra do governo e suas assessorias de comunicação, é que o governo disse para o senhor Ricardo Pitta que
essas organizações não são consideradas terroristas de acordo com a lei brasileira. Era isso. Não, não foi isso que ele veio fazer no Brasil. Ele não veio perguntar, segundo Paulo Bilinski, ele veio informar. Eu quero saber se Vossa Excelência tem conhecimento dessa afirmação também e que não fuja das respostas que foram dadas, como se Vossa Excelência tem fugido sistematicamente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que desde o início do ano tenta trazê-lo, aqui da Câmara, e mesmo convocado o senhor não compareceu. O senhor só está aqui por causa de todo esse rolo que aconteceu recentemente, porque a repercussão foi tão negativa também para Vossa Excelência e para o governo, que Vossa Excelência teve de se obrigar a vir. Com relação, primeiro, ao secretário de Estado norte-americano, eu conheço de longa data, eu fui embaixador do Brasil em Washington por 5 anos, de 2010 a 2015, quando ele era senador, e tive uma série de encontros com ele em seu gabinete, em outras ocasiões, tivemos muitos contatos por telefone para tratar de assuntos de interesse dos dois países. Então, logo foi anunciado o nome dele, eu escrevi uma carta, me colocando à disposição para tratar, para com ele me encontrar sempre que fosse necessário e tratarmos dos temas de interesse do Brasil. Relembrei o contato que tivemos no período em que eu fui embaixador do Brasil em Washington e me coloquei à disposição. E mandei essa carta que foi recebida pelo gabinete dele. Eu não tive, depois disso, contato com ele, porque ele não me respondeu a carta ou não me chamou, mas eu disse que estava à disposição e me coloquei à disposição. Mas nem isso não quer dizer que não haja diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos. Muito pelo contrário, nós sempre mantivemos muitos contatos. Eu falei por telefone 2 vezes, pelo menos, com o representante comercial da Casa Branca, o STR, que tenho certeza que Vossa Excelência conhece a estrutura do governo e como funciona, que é uma espécie de ministro do exterior, ministro do comércio para o comércio exterior. Ele que trata das questões comerciais junto aos organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio e outros. Com ele eu falei de forma muito amistosa e tivemos longas conversas no período logo seguinte ao anúncio das tarifas específicas e das tarifas genéricas para todos os países. Da mesma forma que o vice-presidente Geraldo Alckmin, na condição de ministro da Indústria e Comércio, falou também com o secretário de Comércio americano, que é o ministro do Comércio Interior, vamos chamar assim. Eu tive amplo debate com o USTR, como eu mencionei. Depois estabelecemos um mecanismo de reuniões virtuais entre funcionários e estrutura dos 2 ministérios, que discutiram amplamente. Eu voltei a ter um contato com ele na véspera dos anúncios finais, em que ele disse como nós estaríamos, em que faixa nós estaríamos. Também o vice-presidente teve um segundo contato com o secretário de Comércio. Isso é a prova de que nós temos relações e temos contatos. O vice-secretário de Estado o vice-ministro do Exterior, vamos dizer assim, para ficar bem claro, tem tido contatos com a nossa embaixadora em Washington, que tem amplo contato com todos os órgãos da organização dos Estados Unidos, e também com o secretário de Assuntos Econômicos e Comerciais do Ministério das Relações Exteriores, que é um experimentado embaixador, que foi embaixador no México, onde foi colega do vice-secretário de Estado e com quem mantém um diálogo fluido para tudo que se precisa. Isso para falar apenas de 2 casos específicos, mas há vários outros de ministérios que têm se comunicado, que têm mantido contatos com a administração americana, como não poderia deixar de ser, tendo em vista a importância das relações entre nossos 2 países.